Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Bora lá então? A gente já, aulas passadas, já trabalhou alguns assuntos, né, galera, com vocês. Começando lá por números inteiros, lembra? Falamos sobre valores positivos, valores negativos, falamos sobre os pontos em que podem ser aplicados esses valores, como, por exemplo, temperatura. Nem sempre a temperatura está positiva, né? Aqui em Goiânia, que eu saiba, nunca fez valor negativo. Mas se você for para o sul, por exemplo, você com certeza vai pegar aí lá um menos 2 graus Celsius, né? E aí, para representar esse menos 2, eu preciso usar justamente os números negativos, que juntamente com os números naturais, não é isso? Quem são os números naturais? Nós comentamos aí nas aulas anteriores. São aqueles números que dão a ideia de contagem. Eu vou contar qualquer coisa, eu começo, né? 1, 2, 3, 4. Mas se não tiver nenhum, seria zero, né? Então, esses números de contagem que vai de zero ao infinito são os naturais. E depois você tem valores que necessitam, né, ser representado com valor negativo. Por exemplo, às vezes o saldo bancário da minha conta está negativo, infelizmente, e aí o que acontece? Você vai ter lá um menusinho indicando que esse cara é um valor negativo, ou a própria temperatura, como nós falamos agora no início da aula, não é isso? Depois fomos e vimos outros tópicos com vocês nas aulas anteriores, né? Fizemos exercícios também. E agora, hoje, vamos trabalhar exatamente o que, né, Fontinelli? Vamos trabalhar o tópico, olha na tela, o tópico 3, tá, galera? Tá acabando, né? São só 4 tópicos para vocês. E aqui no tópico 3 vamos falar sobre triângulos. É, cara, triângulos. Então, olha só. E dentre as figuras, quando eu falo triângulo, quadrado, pentágono, né? Eu vou trabalhar o que a gente chama de polígonos, tá certo? Poli, de vários e lados, né? Vou ter vários lados para trabalhar com esse cara. Só acionar aqui a caneta. E Fontinelli, para de fazer besteira. Agora, acionei aqui, olha. Então, vamos trabalhar um pouquinho de geometria, especificamente dentro de triângulos, tá certo? E aí, olha, quando a gente vai trabalhar um triângulo, como é que eu sei que esse cara vai ser um triângulo, né? Ele vai ter obrigatoriamente o quê? 3 lados e 3 ângulos. Óbvio isso aí. E esses 3 ângulos que eu analiso é justamente os ângulos internos desse cara, né? Por exemplo, se eu desenho um triângulo aqui, olha, eu tenho um ângulo aqui e um ângulo aqui. Se forem diferentes, vai ser um ângulo alfa, beta e teta, por exemplo. Fontinelli, o que é isso? Alfa, beta e teta, o que são esses caras? São letras gregas, né, meu caro? É, papai. Alfa, beta e teta. Só tem essas? Não, tem várias, mas essas são as principais que são utilizadas para representar o meu ângulo, tá certo? E aí eu vou ter, olha, são considerados os mais simples dos polígonos. Por que é o mais simples dos polígonos? Porque é o que tem menos lado. Se você tiver uma figura com 2 lados, você não consegue formar um polígono. Você tem um ângulo, beleza, um ângulo alfa aqui, mas se você fecha esses 2 caras, vou até mudar aqui a cor, ó. Se eu fechar esse cara aqui, ó, esse lado para cá, o que vai acontecer? Ele vai se juntar com o outro lado, de tal forma que vai ficar um aqui e o outro também aqui, um sobre o outro. Então não dá para formar um polígono, tá certo? Por isso que é o mais simples deles, tá certo? E aí o que acontece? Existe uma propriedade chamada, é a mais importante, que é a rigidez geométrica. Essa é uma propriedade que existe no triângulos. Então, os triângulos apresentam uma rigidez geométrica que outros polígonos não possuem. Isso significa que eles não se deformam facilmente. E por isso mesmo são tão utilizados, tá certo? E aí o Josué, nosso companheiro aqui, ele faz o quê? Ele pega palito de picolé, tá certo? E prende aqui, olha, esses cantos que a gente chama de vértices, né? Esses cantos aqui, olha, com pinos. E aí, quando ele pega esse cara, ele faz uma força aqui no ladinho, olha, toma-te. E quando ele faz essa força, o que acontece? Ocorre uma deformação do meu quadrado, olha, tá certo? Ele passa a ser um paralelograma ou um losango, né? Como queira. Observa que a mesma coisa acontece quando ele faz um polígono de 5 lados. 5 lados vai chamar de pentágono. E aqui, olha, quando eu tenho 5 lados, o que acontece? Se eu fizer uma força bem aqui, o que acontece com esse cara? Ele vai ser deformado. E aí, olha, essa forma aqui foi para dentro da área dele, né? De novo, deformou.
E aí transforma-se em uma outra figura geométrica, né? Porque eu posso até deixar isso aqui como se fosse uma reta, esses caras aqui, ó. Se eu traçar, empurrasse esse cara só o suficiente para ficar uma reta, olha como é que ficaria. Vou redesenhar aqui para você visualizar melhor. Ficaria mais ou menos assim, ó. E aí já não seria nem um pentágono, né? Porque esses dois lados ficariam na mesma direção, de tal forma que ficaria só um lado, tá beleza? Então, o que acontece? Essas figuras, a gente vai falar o quê? Que elas não são rígidas, porque elas foram o quê? Deslocadas facilmente e mudaram o quê? Mudaram a forma da sua estrutura. Consequentemente, quando eu mudo a forma de um elemento desse, o que vai mudar aqui, ó? Aqui eu tenho ângulos de que tipo, galerinha? Ângulos que a gente chama de 90 graus. Esse meu desenho está horrível. Deixa eu tentar melhorar ele aqui. Pera lá. Pera lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muita calma nessa hora. Agora, melhorou, né? Então, o 90 graus, o ângulo de 90 graus, a gente representa assim, ó, com um quadradinho com uma bolinha no meio. Então, para esse trem. Ó, é um quadradinho com uma bolinha no meio, tá certo? Então, quer dizer que é um ângulo de 90 graus. E aí eu tenho, quando eu empurro esse cara, eu passo a ter outros ângulos aqui, olha, que não são ângulos de 90 graus. São ângulos que a gente chama de ângulos agudos e ângulos o quê? Obtusos, tá certo? Deformando a figura, beleza? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui eu coloquei uma representação para você, olha, do ângulo de 90 graus, menor que 90 graus, que é o agudo. E o de 90 graus? De 90 graus está aqui, ó. 90 graus, lembra que eu falei para você que a gente faz um quadradinho assim, ó? Normalmente a gente coloca uma bolinha aqui, tá? E coloca uma bolinha aí, normalmente fechada. Deixa eu fazer um pouquinho maior para ficar a representação direita, né? Tá aqui o 90 graus, eu vou fazer aqui bem grande, para ver se eu consigo fazer a bolinha direita. Isso, agora, essa é a representação de 90 graus. Esse 90 graus a gente também chama de ângulo perpendicular, tá? Ele está perpendicular à superfície, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo reto ou perpendicular, e eu tenho um outro ângulo aqui, olha, que a gente vai chamar de ângulo obtuso, que é o quê? Um ângulo maior do que 90 graus. Fechou? Certinho? E aí, olha o que acontece. Beleza, eu tenho uma propriedade que eu falei lá atrás para vocês. Qual é o nome dessa propriedade? É o quê? A rigidez geométrica. E essa rigidez geométrica permite a gente utilizar, por exemplo, olha só, um banco. Mas um banco usa justamente quantos pontos aqui, olha? 3 pontos. Por quê, Fontenelle? Porque quando eu uso o cara com 3 pontos, eu consigo formar essa base aqui, uma base triangular. E uma base triangular, ela tem uma rigidez geométrica, que cria mais resistência para esse cara, assim como cria estabilidade. Essa estabilidade, ou eu, pelo menos eu, cara, olha, joga aqui na 3 para mim. Eu nunca vi um cara, né, trabalhar, fazer um banco com 2 pernas só. Jamais vi isso. Agora, com 3 pernas, é comum você ver aqueles tamburetes, né? Que a galera fica sentadinho lá, às vezes até leva para alguns lugares que você tem que ficar numa fila por mais tempo e tal. A galera até leva para poder descansar um pouco ali e não ficar cansado, beleza? Então, bora lá, então? Olha só. Outras aplicações que a gente consegue observar, por exemplo, olha lá, as pirâmides, né? Não foi à toa que as pirâmides foi feito nesse formato lateral aqui de um triângulo, olha lá. As pirâmides do Egito, não acredito. Será? É, cara. Então, o triângulo é a forma geométrica mais utilizada em construções. Isso acontece devido à estabilidade e resistência que as formas triangulares possuem, pois seus 3 vértices definem um único plano. E é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó, em um único plano. Tá certo? Beleza. Aí nós temos outro caso de pontes suspensas, né? São pontes suspensas por cabos. E se você for ver, eu tenho aqui, na verdade, qual figura geométrica? Triângulos, não é isso? Onde tem uma força tensora puxando aqui, olha, a ponte e jogando essa carga para onde? Para um pilar que está bem aqui. É, cara.
Física, matemática, também é engenharia, não acredito. É, cara, olha só. E para a gente fechar essa ideia agora, eu trouxe para vocês mais uma imagem aqui, ó. Se vocês observarem, você pode até pensar assim, agora a gente falou agora para você, ó, na 3. Isso, meu garoto. A gente falou assim para você, nós temos que, como é que eu te falo? Falou agora assim, dentro das construções é a forma mais observada. Aí fala assim, não, Faustino, mas quando eu pego um prédio, por exemplo, eu não vejo tantos triângulos assim. Você não vê porque você não viu a etapa da construção desse prédio, né? Se você for pegar as ferragens desse ferro, dos pilares, todas as ferragens, elas são baseadas em triângulos. Por mais que você faça quadrados, né? Que a gente faz os quadrados normalmente joga-se duas bases de ferro, e aí você pega elas e amarram, assim, ó, joga no quadro. Para essas crianças verem, olha lá. Eu faço aqui os 4 pontos de ferro, olhando de cima, superiormente, certo? E depois que eu faço esses 4 pontos, o que a gente faz? A gente faz a amarração deles, né? Ou seja, se alguém já mexeu aí com essa paradinha aqui, ó, a gente faz a amarração desse cara, tá certo? Aí vai depender do tipo de ferro que eu esteja usando aqui, né? Vai depender de várias coisas. Mas o que acontece? O que eu quero que você entenda aqui, ó? Eu vou pintar aqui para você visualizar melhor. Aqui eu tenho um triângulo. Opa, não está indo? Agora sim. Aqui eu tenho um triângulo, certo? E aqui, olha, eu vou ter um outro triângulo aqui, ó. Tá certo? Então a amarração ela tem que ser feita toda nas estruturas. Se você observar nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, olha o que está acontecendo aqui em cima, ó, nas treliças, ó. Eu tenho aqui o ponto principal, que é o ponto central, mas eu vou observar que eu tenho vários triângulos. Eu tenho aqui os eixos dela, né? Agora eu tenho vários triângulos sendo formados aqui, ó. Vários triângulos. Poxa, por que tem esse tanto de triângulo? É para distribuir a força, tá certo? Porque quando é que um galpão desse ele pode cair? Quando a força fica concentrada em um ponto apenas. Aí a estrutura não vai suportar, tá certo? Se você não tem as treliças, o teu peso maior vai ficar onde? Centralizado bem aqui no meio, ó. O que esses triângulos fazem? Eles distribuem essa força ao longo de todo o comprimento da minha peça metálica, entendeu? Então é por isso que eu preciso dos triângulos aí nessas obras. Quanto maior a obra, mais triângulos você vai ter, beleza? Então vamos lá, olha só. E aí, olha, você quando pega... Opa, passou demais. Quando você pega, por exemplo, uma porteira, olha só a porteira. O que eu faço aqui na porteira? Olha aqui, ó. Eu faço uma diagonal, tá certo? E a diagonal são o quê? Segmentos de retas que unem 2 vértices, que não são contínuos. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é contínuo desse e é contínuo desse, tá certo? Vou colocar assim, ó. A, B, C e D. O D e o B, eles são contínuos de A, então tá fora. Então, para onde vai a minha diagonal? Só pode ir para C. Por quê, Fontinelli? Se eu for para B, por exemplo, isso não é uma diagonal, cara. Isso vai ser um lado, tá certo? E lado para a gente não interessa agora, beleza? O triângulo aqui eu não vou ter como colocar uma diagonal, né? Porque, olha, eles são todos contínuos. Se eu colocar 3 caras aqui, ó, A, B e C. Mas num quadrado eu posso colocar. Então, olha o que acontece. Quando eu quero reforçar esse cara para ele não acontecer aquilo que aconteceu lá no início, mas o que aconteceu lá no início, Fontinelli? Ah, garoto, tá ficando velho, hein, mano? Olha para cá. Tá aqui o meu quadrado. Olha o que aconteceu com ele quando eu coloquei uma força aqui na ponta. Não mudou o formato dele? Exatamente, mudou o formato. Para não acontecer isso, o que é feito? É colocado os reforços. Aonde? Esse reforço é colocado justamente na diagonal, tá ok? Justamente na diagonal. Ok, galerinha? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente retorna já já. Não sai daí. Galerinha, fica com Deus e até a próxima. Fui!